Boa noite, meus irmãos. É com grande satisfação que estamos aqui, esta terça-feira, atendendo ao convite da Sociedade Espírita Cristo, Amor e Paz. E antes de iniciarmos o tema de hoje, convido os irmãos para unirmos os nossos pensamentos na prece de abertura, agradecendo aos nossos queridos benfeitores espirituais por estarmos aqui reunidos para juntos aprendermos um pouco mais desta maravilhosa doutrina espírita que tanto nos esclarece e nos consola. Pedimos assistência e proteção a todos que estão aqui assistindo, seus familiares, seus amigos encarnados e desencarnados. Que todos possamos absorver e praticar um pouco dos ensinamentos que forem apresentados aqui. Assim, com a permissão dos mentores desta casa espírita, iniciamos a exposição de hoje. O tema é: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Este tema é muito amplo, pode ser objeto até de um seminário de vários dias, mas nós vamos procurar ser objetivos no tempo determinado para esta exposição. Bom, esta mensagem de Jesus está no Evangelho de João, e nós vamos iniciar com esse texto bíblico, quando Jesus de Nazaré diz aos judeus que os desprezavam: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nesta ocasião, ele estava combatendo uma casta de caluniadores que o apóstolo João denominou de os judeus. Primeira questão: o que é verdade? Pelo dicionário, um substantivo feminino, significa algo em conformidade com os fatos ou com a realidade. Uma circunstância, um objeto, uma ideia, uma teoria, um pensamento, um ponto de vista, tidos como verídicos. Pureza de sentimentos, sinceridade, algo fiel ao original. Em grego, verdade, aletheia, significa o que não está oculto, o não escondido, que é evidente a razão. Em latim, é veritas, é aquilo que pode ser demonstrado com precisão. Tomás de Aquino definiu a verdade como expressão da realidade. Já em filosofia, é a relação de semelhança de um ponto de vista com o que acontece na realidade, mas que é subjetivo à razão. Já o contrário de verdade é mentira, engodo, o erro. Nós podemos considerar dois tipos fundamentais de perceber a verdade. Uma é captada do exterior, através dos nossos sentidos, e a outra que vem do nosso interior, do espírito imortal que está em cada um. A externa é mais fácil de identificar, mas é que gera as maiores distorções. E por que isso acontece? Porque nós somos seres com muitas imperfeições. Nossas experiências de vida, tanto na atual como nas encarnações passadas, que ficaram armazenadas no nosso subconsciente profundo, distorcem as impressões que recebemos. Nossos principais sentidos físicos não permitem ver todas as cores, todos os sons, todos os cheiros e sabores. E o cérebro reage de uma forma diferente às sensações, na medida que as compara com o que está na memória. Nós sofremos influências positivas e negativas, provenientes do meio que vivemos, limitados pelas nossas imperfeições, pelas nossas percepções. Isto é tão evidente que desde a história das civilizações mais antigas, houve uma preocupação sobre o que é realidade ou verdade, do que é ilusório ou mentira. Já há muitos séculos antes de Jesus, os filósofos já se preocupavam em descobrir o que era real e o que era ilusório. Tanto que a palavra filosofia,
quer dizer amor à sabedoria, à verdade, conhecida somente pelas pessoas que têm consciência da sua própria ignorância. Sócrates, Platão, Pitágoras e outros grandes filósofos da antiguidade, principalmente na Grécia, muito profundamente estudaram este tema. Platão, no livro A República, descreve um diálogo entre Sócrates e seu discípulo Glauco sobre alguns homens que desde a infância se encontravam acorrentados em uma caverna. Eles estavam virados de costa para a entrada da caverna e eles só viam apenas o seu fundo, onde uma fogueira permanecia acesa. E pela caverna, por fora dela, passavam homens transportando coisas, mas como a parede ocultava o corpo dos homens, tudo que eles conseguiam ver eram as sombras projetadas no fundo da caverna. E esses prisioneiros achavam que isso era tudo que existia no mundo. Mas certo dia, um dos prisioneiros conseguiu se libertar e saiu da caverna. A luz do sol exterior agrediu seus olhos, já que ele nunca tinha visto a luz. Ele pensou em desistir e retornar ao conforto da prisão que ele estava acostumado. Mas ele conseguiu observar e admirar o mundo exterior. Mas tomado de compaixão pelos companheiros, ele decidiu voltar à caverna para libertar os outros e mostrar a verdade. Nesse diálogo, Sócrates propõe que Glauco imagine o que ocorreria com esse homem em seu regresso. E Glauco responde que os outros, acostumados à escuridão, não acreditariam no seu testemunho, que aquele que se libertou teria dificuldades em comunicar o que tinha visto. Por fim, era possível que o matassem, alegando ser louco. E nesta alegoria da caverna, Platão faz uma crítica sobre a importância da busca pelo conhecimento e o abandono da posição cômoda gerada pelas aparências e pelos costumes. As correntes representam o senso comum, a opinião, os preconceitos que aprisionam os indivíduos e os impede de buscarem o conhecimento verdadeiro. As sombras simbolizam as aparências, tudo aquilo que é falso. É o mundo das aparências no qual as pessoas estão acostumadas a viver. A saída da caverna representa a difícil missão de quem rompe com os preconceitos e busca conhecimento, a luz, que pode ofuscar quem não está habituado. O sol, a luz, simboliza a verdade, que ilumina tudo aquilo que existe, que origina conhecimento. E o filósofo é aquele que consegue sair da caverna, mas por odiar a ignorância, sente compaixão e se vê obrigado a tentar libertar os outros. Este mito da caverna é também uma homenagem a Sócrates, mestre de Platão. E Sócrates dizia que a verdade vinha do plano das ideias, do espiritual. Foi aquele que contestou, que rompeu com os preconceitos de sua época, acusado de corromper os jovens de Atenas, de atentar contra os deuses e a democracia grega. Ele foi condenado à morte, mas não fugiu nem da morte nem da verdade, aceitando-as como companheiras de vida. Existe uma antiga lenda egípcia que diz ser a verdade como um espelho que caiu, transformando-se em inúmeros pedacinhos, e que cada ser tem apenas uma pequena visão parcial da verdade, de acordo com o caco do espelho que encontrou. E o ser humano muitas vezes distorce a visão da realidade de acordo com seus desejos, com suas paixões, projetando nas coisas o que acha ou o que lhe convém. As pessoas em geral querem impor suas opiniões e não a verdade. Quando junta a isto o desejo de poder, a verdade é o que menos importa. Anos atrás,
ficou famoso o caso de um filho de um juiz que se envolveu num acidente de carro com vítimas fatais pela imprudência do rapaz. Quando o pai dele chegou, já foi dizendo aos policiais: "Não quero nem saber como foi o acidente. Meu filho é inocente." Por estas distorções da verdade, muitas vezes toda uma sociedade e até nações inteiras sofrem. Por quantos séculos se acreditava que a Terra era plana ou era sustentada por grandes elefantes e o universo é que girava em torno dela? Quantos já não foram para a fogueira por dizer que a Terra era redonda e girava em torno do Sol? Até hoje, tem gente que acredita que Adão foi o primeiro homem a habitar a Terra e que a primeira mulher veio de suas costelas. E eu fico, pessoalmente, muito preocupado quando vejo gente, inclusive em estudos de casas espíritas, dizendo que a Bíblia é um livro sagrado escrito diretamente por Deus. Isto é menosprezar a inteligência das pessoas. A Bíblia relata a história de um povo, tem muitas alegorias úteis para a nossa vida, desde que levemos as suas lições morais, mas não ao pé da letra tudo que foi escrito. Os grandes livros religiosos foram escritos por homens e não por deuses. Podem ter sido inspirados por espíritos elevados, mas a interpretação das mensagens coube aos seres humanos com todas as suas imperfeições. O pesquisador Bart Ehrman, considerado o maior estudioso mundial da Bíblia, autor do livro O que Jesus Disse e o que Não Disse, livro este publicado em 2005, ele também também foi referido num artigo da revista Espiritismo e Ciência, número 63. Ele verificou o exemplo de Kardec, que a Bíblia tinha erros de interpretação, inclusive nos 4 evangelhos aceitos pela Igreja, e demonstrou que as alterações feitas nos textos originais da Bíblia podem chegar a 400.000, muitas propositais, para satisfazer as autoridades religiosas ao longo dos tempos. Nós vemos isso, né? Quantas passagens mostra Deus com atributos humanos, como raiva, inveja, ciúme, cólera. E o mais estranho ainda é mostrar Deus escolhendo entre nós, seres humanos, suas próprias criações, para ficarmos presos após a morte física, ou no fogo do inferno, ou no paraíso em admiração a Ele, eternamente. A reencarnação também, crença de vários povos antigos e do cristianismo primitivo, foi abolida por decreto do imperador romano Justiniano no ano de 553, no segundo concílio de Constantinopla. São questões que não passam pelo crivo da razão. E era o que mais Kardec prezava. Por isso tantas pessoas vão para outras religiões, principalmente as orientais e africanas, ou se atiram no materialismo, negando a existência de Deus. A mentira levou e ainda leva a humanidade a tantas guerras, mortes e destruição. Antes da Segunda Guerra Mundial, meus irmãos, o ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, criou o mito do Führer, do líder, que acabou levando Hitler ao poder. Um massacre que se seguiu, a maioria das pessoas já conhece. E este ministro, ele usava nos seus discursos frases interessantes, como: uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade. Outra: a propaganda deve fazer as pessoas aceitarem uma ideia para nunca mais escaparem dela. E mais uma: um objetivo deve ser inteligente e escondido para as pessoas serem influenciadas sem perceberem. E vocês sabem que essas mesmas táticas da propaganda nazista são usadas hoje no consumismo.
Somos bombardeados pelas propagandas de TV, pela internet, alimentando a indústria do desperdício, poluindo o meio ambiente, consumindo mais e mais o que não é necessário, o que faz cair a nossa qualidade de vida. E as coisas e as pessoas passaram a ser descartáveis, gerando vaidade e orgulho. Todo dia nós vemos notícias de pessoas que caem no golpe do bilhete premiado, de golpes na internet, aproveitando não só a ingenuidade, mas também o desejo das pessoas de levarem alguma vantagem no negócio. O que dizer dos políticos, então? A cada 2 anos votamos em quem tem a melhor história, melhor nível moral e boas ações já feitas? Ou votamos naquele que vai nos ajudar a dar um emprego a um parente, que nos dará uma cesta básica, uma vantagem numa licitação? Nós vivemos num mundo mais irreal, mais virtual que no mundo verdadeiro. No caso das vacinas e da Covid, quantas mentiras, quantos fakes foram divulgados, espalhando medo nas pessoas. Até parece que nós estamos voltando à Idade Média, à Idade das Trevas, onde o que menos importava era a verdade. E quem ousava enfrentar as mentiras dos poderosos, principalmente daqueles que designavam representantes de Deus, era jogado no calabouço imundo, morrendo à míngua ou ia para a fogueira. Hoje, a grande maioria das pessoas fala que é a ciência que possui toda a verdade. Mas será? A história recente está repleta de casos de cientistas que se venderam para a indústria ou para o poder econômico e político. A ciência tradicional descarta a ideia de Deus, de que somos espíritos em um corpo físico provisório, ou que existe a reencarnação. Esta apologia à ciência materialista está levando as sociedades a banalizarem a vida, ao sexo desregrado, a legalização do aborto, a erotização das crianças, em detrimento da educação moral, as drogas, os vícios, a desestruturação familiar, os desrespeito às leis, com os maus exemplos, inclusive daqueles que deveriam resguardá-las, como nós estamos vendo hoje no Brasil. Ou seja, o materialismo, em vez de nos libertar, leva a sermos prisioneiros da ilusão. Quem viu o filme Matrix, que é uma excelente alegoria entre a verdade e a ilusão, deve se lembrar daquele personagem que traiu seus companheiros para continuar vivendo dentro da Matrix virtual, pois ali ele sentia prazer, o gosto das comidas requintadas, vivia no luxo e no conforto, mesmo sendo ilusões implantadas no seu cérebro. E isso acontece diariamente com as pessoas que, de uma maneira geral, estão acomodadas nas suas bolhas mentais, pensando e agindo como peixes num cardume, como massa de manobra, com medo de se exporem, repetindo como papagaios tudo o que lhes transmitem os meios de comunicação e as redes sociais, deixando de exercer uma das mais importantes qualidades dos seres humanos, que é o exercício da razão e do discernimento. Este era um cuidado que tinha Kardec, codificador do Espiritismo, que todo espírita deveria fazer, analisando profundamente o que está sendo transmitido e não divulgar as inverdades. Isso também é grande responsabilidade das casas espíritas. No capítulo 20 do livro dos Médiuns, o espírito Erasto já havia dito: o que a razão e o bom senso reprovam, rejeitai ousadamente. Mais vale repelir 10 verdades do que admitir uma só mentira. E para alcançarmos, meus irmãos, a liberdade que Jesus falava, o caminho é procurar sem ideias pré-concebidas, sem paixões,
sentindo a essência das coisas, não no material, mas no espiritual, como se fôssemos um espelho bem polido, que reflete o que é real sem distorcer. Fazer como Jesus, olhar os objetos e as pessoas sem pensar para que servem, mas sim como poder servir, pois o ser verdadeiro não é apático, não é inerte, nem reage de forma automática perante os acontecimentos da vida. Mas ele age conscientemente, revelando sua luz que vem do Espírito imortal, iluminando a vida dos outros. Meus amigos, nós necessitamos de equilíbrio e plenitude que nos levem à felicidade. A grande verdade que nos cabe e nos liberta, que todos os grandes mestres que passaram pela humanidade deram como exemplo de vida, é sentir o universo como um imenso conjunto de conexões, que precisamos estar conectados espiritualmente uns aos outros, como que juntando os cacos daquele espelho da antiga lenda egípcia, vivendo o presente de forma plena, com fraternidade e solidariedade, como todo ser humano deveria viver. Então, meus irmãos, fica esta mensagem para a nossa reflexão e para finalizar, vamos à prece final, unindo os nossos pensamentos em agradecimento pela nossa vida, agradecendo pela natureza, por nossos espíritos protetores, que nos dão sustentação moral e espiritual, principalmente nas horas difíceis. Pedimos aos benfeitores espirituais que irradiem as energias salutares e harmonizadoras a todos aqui que estão assistindo e aos seus familiares. Que as falanges dos bons espíritos, guiados por Jesus e por todos os grandes mestres da humanidade, façam com que a fraternidade e a solidariedade sejam as bandeiras dos povos desta terra. Que assim seja. Agradecemos a paciência a todos que aqui assistiram, que tenhamos um bom final de noite e até o próximo encontro.